Boa tarde, pessoal. Boa tarde, eu estou gravando esse vídeo à tarde, então bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, meu nome é Carlos, eu sou coordenador do GETS, que é o grupo de estudos do terceiro setor, e o nosso grupo ele tem como foco o uso da gestão, né, já que nosso grupo está hospedado, né, no programa de pós-graduação em administração. Nós estamos aqui no PPGA da UFPB. Hoje o nosso curso ele tem conceito 5 e acolhe o nosso grupo de pesquisa. Então o nosso grupo de pesquisa ele tem como referência, como hipótese assim, central, fomentar a gestão e a organização da sociedade civil. Então a gente tem dois eixos de pesquisa. Nós temos um eixo interno, onde eu estudo a gestão dessas organizações internamente, em todos os processos, seja de recursos humanos, de produção, de finanças, de marketing, de gestão de pessoas. E no segundo eixo, na segunda linha do nosso grupo, a gente estuda a relação das organizações da sociedade civil com o Estado e com o mercado, né? Nessa lógica de 3 setores, né, da sociedade. Então, o terceiro setor internamente dentro das suas organizações e externamente se relacionando, seja com o Estado, seja com o mercado, né? Então, essa relação com esses dois entes. Nós entendemos que ao melhorar a gestão desse tipo de organização, a gente vai conseguir fomentar a cidadania nos espaços de atuação dessas organizações, naturalmente, né? Nós não tocamos na democracia. Eu acho que isso é um construto que já está muito distante da administração. A cidadania já está distante, mas a cidadania ela está como efeito da gestão, né? A gente entende que um melhor desempenho dessas organizações vai permitir que os seus participantes e aqueles que são alcançados por ela consigam melhorar seus níveis de cidadania, de suas práticas de cidadania. Por que isso é importante? Porque o Brasil ele é um país que historicamente ele tem baixa participação civil, né? Baixa participação cidadã. Historicamente a gente sabe que a gente teve um processo de colonização, a gente teve naturalmente uma dificuldade que os portugueses tinham, né, em alcançar o país como um todo. Então eu não sei se eu estivesse naquela época como decisor, como gestor, talvez eu tivesse que descentralizar a gestão, né? E aí surgiram as capitanias hereditárias, né, os coronéis, né, que representavam o Estado, né? E isso não deu muito certo, porque afastou o cidadão comum do Estado. Então o Estado passava a ser um ente que se espera que fosse criado pelo cidadão, né, um ente separado. E aí essa equação não, né, a gente percebe que historicamente isso não deu certo, né? E a gente tem um processo político que está muito aprisionado nos ritos eleitorais. E o que é que isso acontece? O que é que isso gera? Uma apatia cidadã. O indivíduo ele entende que o Estado não é formado por ele e aí ele naturalmente se afasta, né? A gente tem uma coisa chamada uma espécie de cidadania passiva, né? O cidadão é cidadão, vota e vai embora. E nós entendemos de partida que o trabalho voluntário ele é uma espécie de participação cidadã que pode, né, minimizar esse dano do distanciamento do indivíduo do Estado, né, especialmente do Estado, né, já que a gente tem como efeito final o aumento dos níveis de cidadania. E o voluntário naturalmente ele aumenta, né, a consciência dos problemas sociais e das habilidades cívicas dos indivíduos, né? O grupo ele já tem alguns estudos, né, que indicam que há uma relação direta e positiva entre o voluntariado e a cidadania. Grosso modo, não foi o alvo desse projeto,
foi no projeto anterior, um ou outro, não lembro exatamente, mas isso há uma relação clara aí entre níveis, né, participação voluntária e níveis de cidadania. Então a gente percebe que o indivíduo voluntário ele tem maiores médias de práticas cidadãs do que os não voluntários. Então nós coletamos com 2 grupos, né, eles foram quase experimentos, né, a gente tem um grupo controle e o grupo, né, o segundo grupo, que a gente comparou, a gente aplicou os mesmos questionários com os 2. E aí percebeu-se que os voluntários tinham um nível de cidadania maior do que os não voluntários. Com isso a gente avançou nas pesquisas do grupo, né, e estudou um grupo voluntário específico, que são os conselheiros voluntários do orçamento participativo aqui no estado da Paraíba. E qual era a essência, né? A gente queria saber o seguinte: a gente pesquisou em 2 momentos, na entrada e na saída. Então eles têm uma espécie de um mandato, eles ficam por cerca de 2 anos representando a comunidade, né, os bairros, no orçamento democrático do estado. E a gente pesquisou um grupo na entrada e outro grupo na saída. Por que não foi o mesmo grupo? Porque a gente teve perdas aí, teve saídas durante o processo, esses 2 anos. Né? E aí a gente separou em 2 grupos, um grupo no momento da entrada e outro grupo no momento da saída. E comparou essas motivações. Porque qual era a nossa hipótese de partida? Que participar desses entes, né, desses conselhos de participação cidadã gerados pelo Estado, eles aumentam o nível de cidadania dos indivíduos. Então é vantajoso para a comunidade que esses indivíduos, né, participem desses conselhos, desses, né, e afins, dessas instâncias geradas pelo Estado. Então o que aconteceu? A gente percebeu que sim, houve um aumento nas práticas de cidadania, e especialmente nas práticas de cidadania política. Nós partimos da ideia de cidadania clássica de Marshall, né, que tem cidadania civil, social e política. E percebemos que a participação política aumentou, né? A gente pesquisou esse indivíduo ao entrar e o mesmo questionário ao sair. Então a gente teve uma mudança aí nas médias, né, entre a entrada e a saída. E conseguimos atestar por meio de modelagem estatística de que, de fato, essas hipóteses foram confirmadas. Além disso, né, nós relacionamos no segundo bloco de dados as motivações voluntárias, que é um modelo que tem 5 fatores, com com as práticas, né, de cidadania. Na verdade, esse nosso modelo tem um 4º construto, né, de cidadania. A gente tem a cidadania ambiental. Quando construímos o instrumento, percebemos que essa cidadania também surgiu. E tivemos bons resultados. A gente conseguiu atestar, por exemplo, que motivações de justiça social, de afiliação e egoístas, elas têm um impacto positivo nas práticas de cidadania, né, civis, que são as mais nobres, onde elas dão um maior nível de capacitação a essa população, para que elas entendam, né, que, por exemplo, o Estado é gerado por eles, né? Ele tem esse envolvimento aí da vida em sociedade, que são elementos chaves aí para a existência, né, de uma sociedade. Tá? E, por tabela, na verdade, a existência da cidadania, né, é um fomento à cidadania que tem um impacto positivo aí na dinâmica da sociedade. Então é isso, esses foram os resultados do nosso projeto. O nosso grupo tem um site, é o Gets. Se a gente colocar lá no Google, Gets, G-E-T-S, certamente vocês vão ser direcionados no nosso site. E ficamos à disposição, né, para estudar o tema. Forte abraço a todos e se cuidem.